e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 7. Josué, Velho Testamento, Josué, capítulo de número 7. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Vendo Deus em meio às derrotas. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Josué, quando a igreja é boa de Bíblia é outra coisa, né? Josué capítulo 7, a partir do verso 4, diz assim: Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36, e perseguiram-os desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Somente até aqui podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Você pode repetir isso comigo? Vendo Deus em meio às derrotas. Igreja, nenhum de nós temos prazer nas derrotas, porque as derrotas, elas trazem consequências muito doloridas, que são as perdas. Ninguém gosta de perder. Seríamos hipócritas em dizer que gostamos de perder, seja uma batalha, seja relacionamentos, seja bens. Ninguém ora assim: Senhor, me ensina a perder. Senhor, me ensina a ser derrotado. Ou ora, não. Mas você nunca irá crescer, aumentar algo, sem antes diminuir algo, perder algo. Este é o princípio de João 15. Ninguém se tornará frutífero sem antes passar pela poda, ou seja, pelas perdas, pelos fracassos, pelas derrotas, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Todos nós sabemos que Josué foi sucessor de Moisés. Tanto é que no capítulo 1 desse mesmo livro, no versículo 5, Deus vai dizer para Josué: Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Às vezes Deus libera promessas que não entendemos, porque Josué não se relacionava com Deus da mesma forma que Moisés se relacionava. Moisés falava com Deus face a face. E esse texto eu aprendo nessa sucessão que nós somos o reflexo do que Deus depositou em nós. O que eu quero dizer é que Deus não chamou Josué para ser um outro Moisés. Nós sabemos que Moisés foi um homem, um grande líder, talvez o maior líder do Velho Testamento, um homem que entendia de deserto, um homem que entendia de pessoas. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, mas já Josué era um líder de guerra, um conquistador. Ei, entenda isso.
Eu quero essa noite pregar para Josué. Eu quero pregar para pessoas que foram escolhidas para guerrear. Eu quero pregar, eu quero crer essa noite que eu estou diante de pessoas que foram escolhidas e que crescem e que se fortalecem quando estão em meio às lutas. Porque se você ficar buscando ser parecido com Moisés, você nunca vai ser o Josué que Deus quer que você seja. Entenda isso essa noite. O que Deus tem para fazer na sua vida não precisa fazer de acordo com o que Ele fez na vida dos outros. Deus tem algo para o pastor André diferente do que Ele tem para fazer na sua vida. Agora, quando nós olhamos esse texto, a primeira batalha que Josué enfrentou foi em Jericó. Ele devastou aquele lugar, dominou a cidade e assumiu juntamente com Israel. A sua próxima batalha foi em Ai, uma batalha incomparavelmente menor do que Jericó, porque Jericó era uma cidade fortificada, havia muros em sua volta. Mas em Ai, Josué sofreu uma tremenda derrota. E neste episódio, nós vemos Josué sofrer uma derrota na área de sua maior competência. Ei, igreja, escute isso. Quando você passa por uma derrota, você passa a se ver de maneira diferente. Mas uma coisa que me chamou a atenção neste texto é que mesmo passando por uma derrota, Josué não aceitou a derrota. Será que você pode me ajudar por um instante? Virar para esse teu vizinho e dizer isso para ele: não aceite a derrota. Jó vai nos dizer no seu capítulo 3, no versículo 25, algo muito interessante. Aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que eu aprendo que Jó está dizendo aqui é que nós sempre vamos receber aquilo que esperamos. Se você esperar vitória, você vai receber o quê? Se você esperar derrota, você vai receber o quê? Derrota. Então, meu irmão, levante a tua cabeça essa noite. Deus te chamou para prosperar. Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua história e na história da sua vida. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por derrotas. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por fracassos, por erro, não. Mas quando você entende isso que eu vou dizer aqui, o que o salmista escreveu no Salmo 139, versículo 16, olha o que ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, sendo que nenhuma delas ainda existia. Será que Deus iria escrever o seu nome no livro da vida para você ter uma vida de fracasso, para você ter uma vida de derrota? Não, Deus te escolheu para vencer. Irmãos, você serve um Deus que sabe o final antes do começo. Entenda isso. Será que você pode repetir isso comigo? Deus sabe o final antes do começo. Perceba uma coisa: pessoas que não aceitam derrotas estão sempre em movimento. Já pessoas que aceitam a derrota estão sempre paralisadas. Está na hora de você se mover. Está na hora de você fazer as coisas acontecerem. Irmão, se você não mudar dentro de você, se não começar em você, a sua vida vai continuar paralisada e presa a esses vales. É por isso que eu entendo aquilo que está em Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos e se movemos. Você precisa se mover sobre aquilo que você acredita. Perceba que todas as coisas boas
que aconteceram na sua vida, ou que vão acontecer quando você estiver em movimento. Deus não te escolheu, Deus não te capacitou, Deus não te treinou para a derrota. Ah, pastor, você sabe o que é? Não era para ser meu mesmo, não era da vontade de Deus. Ei, meu irmão, não alimente as derrotas. Não alimente isso na sua vida, porque existem pessoas que até mudam do lugar onde estão, mas não saem da mentalidade que possuem. Até se movimentam, mas estão sempre na mesma mentalidade. Não adianta você mudar de lugar se você não mudar a sua mentalidade. Nada pode te impedir a não ser você mesmo. Está na hora de você sair dessas prisões que você mesmo criou dentro de você. Existem pessoas que estão sendo derrotadas por inimigos imaginários, causados pela sua mente cansada. Pare de ser derrotado por prisões, por coisas que você está alimentando dentro da sua mente. Porque essa noite, e eu já sinto graça nessa palavra, essa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir isso que eu vou liberar sobre a tua vida. Eu venho contra todas as vozes que têm dito para você aceitar essa derrota, porque a Bíblia não diz que você só é vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, porque Ele te amou. Será que você pode, eu não quero ficar essa noite somente nas minhas palavras, mas será que você pode levantar as suas mãos para os céus? Eu preciso liberar algo essa noite sobre você, que está em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 3, a Bíblia está dizendo para você essa noite: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua terra, bendito será o fruto dos teus animais, bendito será o teu cesto, bendito será ao entrares e bendito serás ao saíres. Há uma palavra, há uma bênção, há uma promessa que está sobre você. Aonde você estiver, há uma palavra determinada no céu ao teu favor. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Vamos lá, versículo 7. Glória a Deus. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizestes a esse povo atravessar o Jordão, para nos entregares às mãos dos amorreus, para fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar da lei do Jordão. Preste atenção, olha o que Josué está dizendo. Josué estava dizendo, em outras palavras: Deus, o que está acontecendo? As derrotas servem para nós fazermos um autoexame da nossa vida. Eu não estou dizendo para você entrar no seu lugar secreto, ou você estar aqui ajoelhado para questionar Deus, porque questionamento não gera fé. Mas a sua oração no meio da derrota precisa ser essa: Deus, o que está acontecendo? Faça um autoexame da sua vida. É para isso que servem as derrotas. Agora, olha o versículo 11. Aí Deus vai responder a Josué o porquê que Israel foi derrotado. Versículo 11: Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. A razão pela qual Israel foi derrotado foi simplesmente por causa da sua desobediência e pecado. A razão de todo fracasso na sua vida se chama desobediência.
Não permita que a desobediência, que o pecado arranque a luz, arranque a essência, arranque a palavra que está em você. Porque o texto de Deuteronômio 28 que eu citei, se nós olharmos para o versículo 1 e o versículo 2, o que vai dizer: se atentamente ouvires a voz de Deus. Obediência, obediência, obediência. A sua obediência, deixa eu te dizer algo, a sua obediência é que vai trazer a sua família para Jesus. A sua obediência é que vai te promover no seu trabalho. É a sua obediência que diz em Deuteronômio que vai te exaltar sobre as nações. Meu irmão, esse livro aqui, para você ter o cumprimento, só depende de uma coisa: obediência. Tudo no Evangelho, tudo na Bíblia Sagrada vai estar sempre voltado para obediência. Me ajude essa noite aí, teu vizinho, diga para ele: não deixe de obedecer. Deus estará com você, mas Ele não estará com você se você quiser fazer as coisas do seu jeito. Até quando você vai viver no meio da derrota por fazer as coisas do seu jeito? Josué e Israel foram derrotados por este motivo. Agora eu quero que você aguce, porque aqui eu entro na mensagem. O problema é que o pecado não estava em Josué, mas Josué estava conectado a quem estava em pecado, que era Acã. Tome muito cuidado sobre as pessoas que você está conectado. Deus trouxe gente aqui essa noite para te dizer que se você desconectar a sua vida de certas pessoas, automaticamente você vai desconectar a sua vida das derrotas. Eu vou de novo. Se você não desconectar a sua vida de certas pessoas, você nunca vai desconectar a sua vida das suas derrotas. As pessoas que você está conectado abrem ou fecham portas para você. A derrota que você sofreu ou está sofrendo pode parecer ter definido a sua história, mas você não foi escolhido para a derrota. Quando você tem isso em sua mente, não significa que você não vai passar por fracassos, não significa que você não vai passar por perdas, mas você vai entender que nos momentos de derrota, se as pessoas que estão à sua volta são as pessoas certas para estarem. Porque o motivo muitas das vezes da sua derrota está em você colocar a sua fé em pessoas e lugares errados. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 6, versículo 17, para nós entendermos isso. Capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz: porém a cidade será condenada, ela e tudo que houver nela. Olha Deus ordenando a Israel, depois de ele terem assumido a Jericó. Essa é a ordem de Deus. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiveram em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis dela coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Deus deu uma ordem a Israel, e Acã
desobedeceu. Agora vamos ver o que Acã fez. Capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, a partir do versículo 18. E fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizestes, e não me ocultes. E aí respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei, e contra o Senhor Deus de Israel, eis o que fiz. E aí ele relata: quando vi entre os espojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou os mensageiros, que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa. E tomaram aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos no fogo. Preste atenção. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai dizer algo interessante: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Por que eu estou fazendo um contraste, uma correlação com esse texto? Porque Josué teve que confessar no versículo 7. Ele teve que falar com Deus, mas ele tinha que deixar. Entenda uma coisa: confessar não é suficiente. Você precisa deixar. Não era suficiente somente Josué confessar, era necessário Josué deixar. Você sabe o que está acontecendo com a nossa geração de hoje? É por isso que nós não vemos pessoas, nós vemos igrejas cheias, mas nós não vemos crentes transformados. Por quê, pastor? Porque é gente que vem à igreja e confessa, mas quando sai daquela porta, não deixa o pecado. Nós nunca vivemos em uma geração onde se confessa tanto, onde chora tanto, mas uma geração que não deixa o pecado. Josué teve que confessar, mas ele tinha que deixar o pecado. Com quem? Com Acã. E olha aqui no versículo 13: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Aleluia. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 4, versículo 22: pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Aleluia. Meu irmão, o pecado oculto é uma vida que vai secando.
O pecado oculto faz a pessoa ir morrendo aos poucos. Você já viu? A pessoa vai perdendo o brilho, vai perdendo a essência, vai perdendo o sal, a luz, ela vai se definhando. É isso que o pecado oculto faz. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Qual, pastor? Lamentações capítulo 3, a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, porque elas são novas a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Meu irmão, a misericórdia do Senhor vai te ajudar todos os dias, se você confessar e deixar o pecado. Qual é o Acã que você precisa matar na sua vida? Qual é o Acã que você precisa confessar e deixar? Não permita que aquilo que está morto mate você. E deixa eu te dizer algo: o pecado é uma consequência que nunca é individual. O pecado é algo que consome a tua casa, consome o teu ministério, consome a sua família. Porque não foi só Acã que foi apredejado, foi seus filhos, foi seus bois, foi seus jumentos, foi sua mulher. Tudo que tinha foi consumido pelo pecado. Augusto, está ouvindo para o que eu vou dizer? Preste atenção, olha aqui para mim. É por isso que quando Deus quer cumprir um propósito na sua vida, Ele sempre vai enviar pessoas. Mas quando Deus quer proteger o seu propósito, Ele sempre vai remover pessoas da sua vida. Aleluia. Junte-se a pessoas que tenham o mesmo propósito do que você, porque senão você nunca vai alcançar a vitória. Irmãos, entenda isso. Não tente manter pessoas na sua vida que Deus já decidiu tirar, porque senão elas podem ocupar espaço de pessoas que realmente Deus quer enviar para te ajudar. Entenda isso, por favor. É impossível você ter um bom caráter sem remover as má companhias na sua vida. É impossível. Será que as pessoas que estão à sua volta estão no mesmo propósito que você? E deixa eu te dizer algo, não assuste. Se a partir de hoje você começar a orar a Deus para Ele remover os inimigos da sua vida, e você começar a perder alguns chamados de amigos. Porque, irmãos, as pessoas que não têm o mesmo propósito que você só te impedem de vencer na vida. Talvez você está tendo aliança com alguém que não quer o melhor para você. Mas você sabe como você descobre que uma pessoa tem o mesmo propósito que você? Como, pastor? E se você puder anotar isso, por favor, porque a gente sabe como nós somos. Se nós sairmos daqui essa noite, já não vamos lembrar muito do que o pastor pregou. Mas se você puder anotar, leve isso para toda a sua vida. Pastor, como é que eu sei que a pessoa que está à minha volta, ao meu lado, está no mesmo propósito que eu? Eu vou te dar 5 características de toda pessoa que aparecer na sua vida, você colocar à prova. Primeira, como é que eu sei que uma pessoa está no mesmo propósito que eu? Primeira coisa, conte os seus sonhos para elas e veja a reação delas. Segunda coisa, não fique com pessoas ao seu lado que só estão ao seu lado por causa do seu desempenho. Jesus nos ensina isso. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco de Pedro, em que ele passou a noite inteira e não pegou nenhum peixe.
Jesus nunca viu o desempenho de Pedro, mas sempre viu o potencial de Pedro. Não fique ao lado de pessoas que só estão com você por causa do seu desempenho. Terceira coisa, como eu sei que a pessoa está no mesmo propósito do que eu, que não é uma cana na minha vida, são pessoas que oram continuamente por você. Porque não existe propósito sem vida de oração. E me desculpe aqui as esposas ou os maridos, a maior declaração de amor que você pode ouvir de uma pessoa, ou até mesmo do seu esposo, ou até mesmo da sua mulher, é exatamente essa declaração: eu estou orando por você. Pessoas que estão no mesmo propósito que você oram continuamente por você. Quarta coisa, pessoas que estão no mesmo propósito que você não permitem você esquecer de quem você é. Perceba, Jesus, nos piores momentos de Pedro, nunca deixou Pedro esquecer de quem ele era. Também te digo que tu és Pedro. No Evangelho de João, capítulo 21, ele vai dizer: Simão Pedro, filho de João. Você sabe o que Jesus está dizendo? Quando um judeu chama alguém referenciando a sua paternidade, sabe o que ele quer dizer? Eu conheço a tua história, eu sei quem você é. E quinta coisa, como eu sei, pastor, que uma pessoa está no mesmo propósito que eu, é quando esta pessoa não é conveniente com os seus erros. É a pessoa que te confronta no particular e você muda. Irmãos, você não precisa de gente que só bate no teu peito, que bate nas suas costas dizendo que você é bom, que você não. Você precisa de alguém que te confronte no particular. Ei, pastor André, você precisa mudar. Você precisa disso. Quantos conselhos está aqui o seu pastor? Eu pedi para ele falou: não, pastor, eu acho que você deve fazer isso. Contrário talvez à minha opinião, à minha direção, porque eu sei que ele quer o melhor para mim. Pessoas que só batem nas suas costas, que só te elogiam, tome muito cuidado. Fique com pessoas que não são convenientes aos seus erros. Quantos estão entendendo a palavra, gente? Porque, irmão, se você não tiver a coragem de selecionar as pessoas na sua vida, você nunca vai conseguir viver os planos de Deus. Entenda isso. Você tem o poder de dizer sim e não para as pessoas. Irmãos, as maiores enrascadas e problemas que eu entrei na minha vida foi porque eu não soube falar não. Irmãos, nós precisamos aprender a falar não. A gente acha que o não fecha a porta, o não abre portas. Aleluia. Aprenda a falar não para as pessoas. Entenda isso. Agora, por que, pastor? Porque quando nós entramos no capítulo 8, Josué tem uma segunda chance de tomar Ai. Veja, agora Josué estava lutando aonde ele havia sido derrotado. E isso é profético para você. Você terá que lutar no lugar onde você foi derrotado. Você terá que lutar no lugar aonde você perdeu. Você terá que lutar no lugar onde te humilharam. Você terá que lutar no lugar onde te decepcionaram. Você terá que lutar no lugar onde você perdeu. Por que, pastor? Porque eu tenho uma palavra para você essa noite. E a palavra de Gênesis capítulo 41, versículo 52 vai se cumprir na sua vida. Qual, pastor? E José chamou o segundo menino de Efraim. Deus me fez crescer na terra da
essa palavra essa noite? Nenhuma derrota é maior e melhor do que aquilo que virá para as tuas mãos. Nada é maior do que aquilo que Deus tem para fazer na sua história. Vamos acompanhar Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que dei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você sabe o que eu imagino Deus falando para Josué? Josué, você pode não ter o cajado de Moisés, mas você tem a mim. Meu irmão, você não precisa do que Deus deu para Moisés. Você não precisa do que Deus deu ao pastor André. É por isso que Deus muitas das vezes permite as derrotas, para você ver o que Ele depositou em você. Quantos estão entendendo a palavra essa noite? Agora existem 3 coisas que você precisa levar também para o resto da sua vida, não só nos momentos de derrota, mas por todo o processo da sua história. Qual, pastor? E aguce teu ouvido para isso. Na sua jornada de vida, você vai precisar dessas 3 coisas. Primeiro, ser intenso. Segundo, ser constante. E terceiro, ser grato. Você pode repetir isso comigo? Primeiro, ser intenso. Segundo, ser constante. E terceiro, ser grato. Por que, pastor? Porque o ser intenso é o que te faz alcançar a vitória. O ser constante é o que te mantém. E o ser grato é o que faz aumentar a sua capacidade para receber. Se você não for intenso, se você não for constante, se você não for grato, você interrompe o fluxo do céu em você. Irmãos, você não aprende ganhando, você aprende nas derrotas. Para uma criança aprender a andar, o que ela precisa? Cair. Uma criança nunca vai aprender a andar sem a queda. Então viver uma vida sem derrotas é viver uma vida sem aprender. Pare de se arrepender das suas derrotas, porque elas te ensinaram. Josué aprendeu muito mais com a sua derrota em Ai do que sua grande vitória em Jericó. Sim ou não? Amém. E a segunda coisa que me chama a atenção em Josué é que mesmo diante da derrota, Josué não perdeu o seu relacionamento com Deus. Quanta gente está abandonando sua vida de fé, quanta gente está deixando da igreja, porque não, eu não acredito que Deus fez isso comigo. Eu perdi o fulano da minha família, perdi meu emprego, perdi isso e está abandonando a fé. Josué, mesmo nessa derrota, não perdeu o seu relacionamento com Deus. Ei, Deus está dizendo para você essa noite: se você não perdeu o seu relacionamento comigo, lute de novo. Será que você pode abraçar esse crente que está do seu lado e dizer isso para ele? Se você não perdeu o relacionamento com Deus, lute de novo. Para alguns, a derrota é para você voltar a me ouvir. Deus está dizendo para alguns: a derrota é para você se tornar sensível à minha voz. Pastor, mas qual é o propósito que eu aprendo na derrota? E eu mostro
propósito aqui nesse texto encerra a palavra. Vamos lá, capítulo 8, versículo 2. Primeiro propósito que as derrotas nos ensinam. Versículo 2 do capítulo 8: farás a Ai e ao seu rei como fizestes a Jericó, e ao seu rei somente que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Repita comigo: primeiro propósito nas minhas derrotas. Agora fale bem alto: Deus tem uma promessa. Versículo 3, o segundo propósito em meio às derrotas. Então levantou-se Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Entenda isso aqui, segundo propósito: Deus tem um plano. Vamos lá, Deus tem um plano. Ter somente a promessa não é suficiente, mas Deus tem um plano para cada derrota sua. Meu irmão, não existe promessa sem processo, não existe promessa sem plano. E agora a terceira coisa que nós aprendemos nas derrotas, versículo 26 do capítulo 8: pois Josué não retirou a mão que estendera com a lança, enquanto não destruiu totalmente a todos os moradores de Ai. Esse eu quero que você abrace esse crente aí e fale com ele. Terceiro propósito que nós aprendemos em meio às derrotas: aprenda a não desistir. Fale para ele aí, meu irmão. Aprenda a não desistir. Não desista, meu irmão. Josué pegou a lança e a Bíblia diz que ele não tirou da sua mão. Ei, meu irmão, não desista até você ver tudo isso que está se opondo contra você seja destruído. Será que você pode colocar a mão no seu coração essa noite e repetir isso comigo? Eu não me importo em como eu comecei e o que estão falando de mim. Todos os meus inimigos serão consumidos e destruídos. Deixa o pastor André liberar uma palavra sobre você. Maior é o que está com você do que o que está à sua volta. Maior é o que está em você do que o que está tentando te destruir. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está aí com você do que o que está tentando acabar com a sua história. Ei, meu irmão, nada pode te destruir a partir do momento que você está disposto a guerrear e a não desistir. Deus tem uma promessa, Deus tem um plano, e aprenda: não desista. Você pode imaginar se Josué tivesse parado de marchar sobre Jericó na sua quarta volta? Você imagina se ele tivesse parado de marchar na sua quinta, na sua sexta volta? Eles não teriam alcançado a sua vitória. Meu irmão, aquilo que é possível, faça. Irmãos, algumas pessoas não saem da derrota porque estão esperando Deus fazer aquilo que elas têm que fazer. Faça o que é possível. Irmão, não se escandalize com o pastor André, por favor, mas entenda o que eu vou dizer. Irmãos, pare de orar se você ainda não fez tudo o que você tem que fazer, porque a sua oração só terá efeito depois de você fazer tudo o que você tem que fazer, depois de você agir. Não, pastor, eu quero ser um empresário.
mas não abre uma porta, não arrisca nada. Não, pastor, eu quero comprar um apartamento, mas não vai numa imobiliária, não visita um corretor. Irmãos, faça o que você tem que fazer. E para nós encerrarmos, versículo 28. Assim queimou Josué a Ai e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Deus não só deu vitória a Josué, Deus restaurou a reputação a Josué. Eu quero dizer para crentes aqui essa noite: Deus não só vai entregar vitórias para você, mas Deus hoje está restaurando reputações aqui essa noite. Eu quero dizer para a igreja: você é alguém que tem uma promessa, e Deus está restaurando a sua reputação, o seu nome hoje. Mas por favor, eu posso pedir algo para você essa noite, sim ou não? Sim. Irmãos, não zombe de pessoas que estão passando por derrotas. Porque quando você zomba das pessoas que estão passando por derrotas, vocês não evidenciam as derrotas dela, vocês só evidenciam a sua mediocridade. Irmãos, entenda isso. As pessoas só podem julgar a derrota das outras se vocês saberem, se vocês viverem e se vocês sentirem a dor delas. E eu não quero somente ficar nas minhas palavras, mas eu quero encerrar com a palavra que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 28. Ele diz que aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. O porquê abutres? Porque os abutres são atraídos pelas tragédias, pela carniça dos outros. Você conhece pessoas assim, que só atraem por causa da carniça dos outros, só se apresenta, só chega pela tragédia dos outros, some da sua vida, mas quando você está na pior aparece. Meu irmão, você não precisa de pessoas que têm dó de você, você precisa de pessoas que sentem o que você está passando. Pare de ficar ao lado de pessoas que têm dó de você. Você não precisa disso. Você precisa de pessoas que sentem a dor que você sente. Despache esses abutres da sua vida. Despache essas pessoas que só estão com você quando sentem o cheiro da carniça. Você está entendendo essa noite? Isaías 53, versículo 2. Quando Isaías vai remeter a palavra, dizendo que Jesus é como uma raiz nascendo em uma terra seca. Sabe o que ele quer dizer? Deus não precisa de nada e nem de ninguém para operar. Ele está dizendo: eu sou uma raiz nascendo de uma terra seca. Ou seja, eu não preciso da chuva para brotar. Deus não precisa de nada para te abençoar. Nada pode impedir dele te abençoar. A partir de hoje, no nome de Jesus, esta palavra vai fazer um efeito tão grande na sua vida, que aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você levantar as suas mãos, hein, meu irmão, está na hora de você parar de maldizer a vida do seu patrão, está na hora de você parar de maldizer a vida da sua história, da sua família, está na hora de você parar de maldizer a vida dos seus filhos, está na hora de você liberar palavras sobre a tua boca de bênção, porque é uma palavra de vitória, há uma palavra de bênção sobre você, e Deus só está esperando que você libere. Se coloque de pé. A Bíblia vai dizer algo, que a vida e a morte está no poder da sua língua, da sua boca.
Aguce o seu ouvido para ouvir isso. As suas maiores lutas nunca virão dos outros. As suas maiores lutas sempre virão sobre o que você fala. Os teus pensamentos são blindados até você falar. Porque o diabo, ele não conhece o seu pensamento, ele conhece o que você diz. É por isso que o que você diz pode abrir e fechar portas. Eu te faço essa pergunta essa noite. O que você tem falado tem aberto ou fechado portas? E eu quero orar com você essa noite. Eu não sei o acã que você precisa deixar, mas a Bíblia diz que se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma simples oração com você. Não despreze as suas derrotas, porque se você desprezar as suas derrotas, você desprezará a bênção, a promessa que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, o teu povo. A sua palavra foi lançada, Senhor, no nome de Jesus. Nós cremos que tu és um Deus que não aparece somente quando tudo está dando certo, mas tu és um Deus que aparece quando nada está funcionando em nossa vida. Pai, existem pessoas aqui que áreas não estão funcionando, nada dá certo, mas Senhor, nós cremos no propósito das nossas derrotas. Nós cremos, ó Deus, que tu és um Deus que nos ensina neste momento. Pai, no nome de Jesus, abra os olhos espirituais da vida da tua igreja, que eles possam entender que o Senhor nunca teve problema com as derrotas, nunca teve problemas com as fraquezas. O único problema que o Senhor tem conosco é com a nossa incredulidade. Por isso, Pai, remove, Senhor, do coração do teu povo toda incredulidade, toda frieza espiritual, que possamos, ó Pai, neste momento de derrota, neste momento de sofrimento, entender que há um Deus no controle de todas as coisas, que nada saiu das tuas mãos, nada fugiu do teu controle, em que os fios de cabelos não são contados, são numerados. Pai, no nome de Jesus, toma a vida da tua igreja, que eles possam ser, ó Pai, atalaias dessa geração, que possamos entender que há um Deus que está por trás, Senhor, de toda essa derrota, que é um Deus querendo nos ensinar, que é um Deus, Pai, querendo ver o que o Senhor depositou dentro de nós. Por isso, no nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que nenhuma derrota será maior e melhor do que a bênção, do que a promessa, do que a vitória que o Senhor tem para nos dar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, remove da nossa vida as más companhias, remove da nossa vida pessoas, ó Pai, que não fazem parte do nosso propósito, em nome de Jesus. Perdoa, ó Pai, as nossas iniquidades, perdoe os nossos pecados, e que possamos, ó Pai, alcançar a misericórdia. Nos ajude, perdoe, Senhor, a nossa vida, perdoe a nossa condição pecaminosa, Senhor, no nome de Jesus. Nós cremos na obra da cruz do Calvário, e é por isso, Deus, que no nome de Jesus nós entregamos agora, Senhor, a vida da tua igreja, nós entregamos a nossa vida, para que a tua palavra tenha um efeito. Como diz a tua palavra, ela não voltará vazia, sem antes cumprir o que lhe apraz, no nome de Jesus. Será que você pode abraçar esse crente que está do seu lado e dizer: você está no mesmo propósito que eu? Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor pela palavra? Será que você pode bendizer o nome dele, em nome de Jesus? Deus abençoe a sua vida, seu